Show! Boa noite, pessoal, oficialmente. Ó, hoje, meu Deus, a galera resolveu entrar em massa. Bom demais. Luiz, André. Ó, seguinte, hoje nós estamos recebendo, então, o Davi, que é da Mentoria Receba também. E olha o título da aula dele, hein? Hoje você vai aprender como economizar até 9 vezes mais em disparos de API e ainda criar copies altamente conectadas com o seu avatar que aumentam a conversão de forma absurda. Doideira. E, ó, promessas extraordinárias requerem provas extraordinárias. E um pouco diferente até das outras aulas que a gente costuma fazer, né? Com convidados e tal, mentorados ou não. Eu sou uma prova viva dessa parada que o Davi vai trazer. Como assim? Além de ser uma prova da eficácia do que ele está trazendo, e ele vai trazer os dados aqui, a gente está com um lançamento rodando, cujo CPLs 1 e 2, o número de visualizações está baixo, né? Ou pelo menos estava muito mais e tal. E aí, depois que o Davi anunciou essa aula, eu comentei lá no grupo. A gente tem o grupo com todo mundo, como vocês sabem, e tem um grupo também com cada um de vocês, lá com o time e aquela coisa toda. E o Davi, adivinha, tarde da noite, para não dizer de madrugada, literalmente de madrugada, né, Davi? Ele se Oi. prontificou a nos ajudar. E não apenas se prontificou a nos ajudar, como foi lá e ajudou, como foi lá e fez, colocou a mão na massa, colocou a parada para funcionar. E ele, não sei se ele, porque não é nada combinado aqui, então não sei se ele vai trazer algum exemplo dessa ação que foi feita ou não, mas segundo ele, foi economizado só com uma ação de hoje, o equivalente a 12 mil reais, se eu não estiver enganado, né, Davi? Por aí? Então, primeiro de tudo, mais ou menos isso, né? Primeiro de tudo, parabéns pela atitude de gerar valor e, ao mesmo tempo, muito obrigado também, tanto por fazer isso por nós, quanto também por compartilhar esse conhecimento que, pelo que eu vi, e ó, de pessoas que faturam 6, 7 e até 8 dígitos, é um conhecimento um tanto quanto escasso. Então, Davi, a bola está com você e quebra tudo aí. Tamo junto. Valeu, obrigado aí. Por essa eu nem esperava, né? Que ia ter até depoimento. Então vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu colocar, vou compartilhar aqui a tela. Oi, tá aparecendo aí direitinho? Sim. Sim. Tá. Então vamos lá, eu vou tentar ser mais ágil, né? Já que o curso aqui do processo é meio longo, para não ficar muito maçante, tá? Então aqui meu Instagram, meu WhatsApp, para quem quiser entrar em contato aí depois, para a gente trocar uma ideia, tirar dúvida, etc e tal. E começando aqui pelo quem sou eu, né? De onde eu vim, onde eu nasci, etc e tal. Então eu sou o Davi Damasceno Salles, né? Sou nascido em Fortaleza, no Ceará. A minha família então está sediada em Fortaleza e lá em Maceió também. Então são as duas bases. Hoje eu moro em Brasília, moro aqui em Brasília por quê? Por causa de concurso público, né? Bem aquele avatar estranho lá do Érico Rocha, né? O tal do concurseiro, né? Então a minha vida ela foi baseada no concurso público, entendeu? Desde muito cedo, né? E em 1999 foi o meu primeiro concurso. Eu entrei no Exército, fiquei lá no Exército até o ano de 2010. Então a minha formação aí, ela é inicialmente militar, né? Passei aí pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Academia Militar das Agulhas Negras, e aí servi como militar. Depois da minha formação, servi em Maceió, lá no quartel, lá no Farol, servi em Salvador, e por fim, foi isso, né? Fiquei no Exército até 2010, e aí fiz outros concursos, enfim, minha vida era o do concurseiro, né? Até que eu bati aqui em Brasília, no cargo aí atual que eu tô. Mas só que aquela coisa do concurso não me atraía tanto, né? Foi mais uma coisa assim de família, né? Que já era todo mundo de origem militar, todo mundo funcionário público, né? Então eu não tinha conexão com nenhum outro tipo de profissão, né? Eu não cheguei,
nada isso ao longo da minha vida. E foi por ali que eu trilhei, né? E graças a Deus eu conquistei aí tudo que eu tenho com base nisso aí. E de 2021, 22 para cá, eu venho me dedicando aí ao marketing digital, né? Entrei lá no caminho aí que praticamente todo mundo segue, né? Fórmula de lançamento, Érico Rocha e tudo mais, Insider, etc e tal. E cá estou, né? Do ano passado para cá, eu decidi me aprofundar aí nas automações, né? Para prestar serviço. E para me aprofundar mesmo no tema, tendo em vista que eu sentia uma facilidade grande no tema. Então eu decidi me dedicar mesmo a esse tema com profundidade e foi dando certo, né? De lá para cá foi tudo dando certo, a evolução não para, todo dia acontece alguma coisa nova aí, até que a gente de repente bateu aqui nessa aula, né? Entrei aqui na mentoria do Leandro, já conheci o Leandro desde ano passado, ou foi no ano retrasado, já não me lembro mais. E, e aí eu cá estou, né, para apresentar aí essa aula que realmente é algo que vai trazer bastante ganho aí para quem for seguir o que vai ser explicado aqui, tá? Sem muita. Não tem muito o que inventar, sabe? É só seguir uma forma, praticamente, né? Que a gente vai seguir aqui. Então, aí, para dar uma nivelada básica aí no conhecimento de todo mundo, tá? Eu vou falar brevemente aqui sobre como configurar inicialmente sua conta da API oficial do WhatsApp, né? Então, a gente tem um novo recurso que foi lançado em abril, que é o tal da coexistência, tá? E o que é esse recurso da coexistência, né? O que ele possibilita aí para a gente? Então, por enquanto, ele é um recurso que está em beta, que chama, né? O beta é o beta teste, né? Então, é um recurso que vai possibilitar você pegar aquele seu WhatsApp que já está funcionando como WhatsApp Business e conectar ele na API. E aí você vai utilizar ele simultaneamente como o WhatsApp Business normal, que ele já vinha funcionando, e você vai plugar ele também na API oficial. E os dois vão funcionar simultaneamente. Por isso que o nome do recurso aí é da conexão com a coexistência, né? Que eles chamam aí na meta aí de COEX, tá? Tem esse link aqui detalhando um pouco mais, que eu vou deixar aqui no mapa depois para distribuir para vocês. E aqui ele vai detalhando tudo mais, como é que faz a conexão e tudo mais, né? Como que a gente faz a conexão aqui? Se você já está na conta aqui aqui do ManyChat, você vai aqui em gerenciamento de contas, para adicionar uma conta nova, e você vai adicionar uma conta nova, ou se você está começando, né, a configurar aí o seu ManyChat, vai estar lá o WhatsApp, e ela vai aparecer aqui, né, ó, conecte seu WhatsApp Business com o modo de coexistência. Só que como ainda é um beta, né, ele tem algumas limitações, né, que as limitações aí divulgadas iniciais são as seguintes: você precisa já possuir essa conta em funcionamento no WhatsApp e que ela esteja funcionando com o WhatsApp Business. E aí você vai tentar conectar ela aqui. Às vezes falha, às vezes não consegue. Inclusive eu estou tentando conectar uma hoje aqui desde tarde, desde a parte da tarde aí não consegui, né? E talvez eu não consiga, a gente vai tentar um outro número aqui. Então é algo beta, né? Não é assim 100% garantido. Eu já tenho outra conexão aqui e é legal, porque qual é a vantagem, né? Na medida em que a gente faz os disparos, especialmente de API oficial, né, as pessoas elas vão respondendo aquele celular, né, da API oficial. E aí, para a gente conversar com essas pessoas, o que tem que fazer? Pô, tem que vir aqui no chat ao vivo aqui do ManyChat, entrar aqui no WhatsApp e falar com a pessoa. Pô, é meio complicado, né? E se esse recurso está disponibilizado agora no celular com o WhatsApp normal, pô, aí fica muito mais fácil, né? Você não vai perder mais o fluxo de uma conversa. Você fez o disparo, se a pessoa porventura respondeu, você vai ter lá o seu WhatsApp na mão ou no seu computador para conversar com essa pessoa. E aí a funcionalidade normal do WhatsApp, né? Como o WhatsApp dá para conectar aí até quatro dispositivos, né? Você vai ter 4 dispositivos lá que você vai poder distribuir aí para sua equipe para conversar com essas pessoas.
Aí, beleza. O que que é a janela de 24 horas? Então, esse é um conceito básico para a gente começar a efetuar os disparos, tá? Então, eu preciso explicar aí para quem ainda não sabe ou para quem ainda tem alguma dúvida sobre o que que vem a ser essa janela de 24 horas. Então, essa janela é um prazo de 24 horas contado a partir da última mensagem que o usuário enviou para você. Então, quando a gente manda um disparo, e nesse disparo tem lá um botão qualquer, né? Ou a pessoa escreve alguma coisa, a partir daquele momento em que ela clicou no botão, o texto do botão ele é enviado para a minha conta do API oficial, né? Para quem disparou. E aí, a partir desse momento, abre-se para aquela pessoa a janela de 24 horas, em que eu vou poder mandar mensagens de serviço durante esse período aqui. E as mensagens de serviço eu não pago por elas, tá? Então, essa é a vantagem de possuir uma janela de 24 horas aberta. Então, eu tenho que fazer a melhor cópia possível para que eu envie um disparo para a pessoa, ela interaja com o meu conteúdo inicial e abra a janela de 24 horas. E a partir daí eu posso mandar várias outras informações ao longo desse período. Então, só um detalhe, né? Cada usuário tem a sua própria janela de 24 horas, tá? Então, vai ter uma pessoa que vai clicar na sua mensagem 9 da manhã, a janela de 24 horas dela vai abrir às 9. Outro vai clicar às 11, a janela daquela pessoa vai abrir às 11. E por aí vai, certo? Então, esse aí, basicamente, é o conceito da janela de 24 horas. E aí a gente tem alguns tipos de mensagens, que são as mensagens que a gente mais utiliza em lançamentos, tá? Então, são as mensagens de marketing, as mensagens Marketing Lite, que é bem recente, que foi criado, acho que foi esse mês ainda, ou foi no final do mês passado, as mensagens de Utility, que aqui é o nosso farol, e as mensagens de serviço, que são aquelas mensagens enviadas enquanto a janela de 24 horas está aberta, são mensagens gratuitas, tá? E aí, então, detalhando aqui um pouquinho, para quem ainda não tem afinidade sobre isso, as mensagens de marketing, então, são mensagens com intenção comercial direta, tá? Deixa eu fechar aqui para a gente ir passo a passo. Então, são mensagens com intenção comercial direta ou indireta. Exemplo, oferta direta, lembrete de live, convite para evento, anúncio de curso, lembrete de CPL, ou seja, basicamente aquilo que a gente faz está categorizado como marketing, né? O custo de um envio de uma mensagem de marketing é esse precinho aqui, praticamente 59 centavos de real, tá? Por mensagem enviada. Então, não é por janela, né? É por mensagem. Então, se eu enviar dentro de 24 horas 2 ou 3 mensagens de marketing para uma pessoa, eu vou pagar cada envio, certo? Então, é muito importante ter esse conceito aí em mente para não gastar dinheiro em vão, certo? Então, a mensagem de Marketing Lite foi uma criação nova, que eu ainda não vi finalidade, não vi aplicação. Talvez para quem esteja enviando marketing, né? Vai pagar um pouquinho mais barato. Aí, ó, de 1 de julho, bem recente. Então, ela é um pouquinho mais barata que a mensagem de marketing, pouca coisa, e ela é um pouco mais permissiva do que uma mensagem de utility, né? Utilitária. Né? É uma mensagem promocional suave, com foco em conteúdo, engajamento leve. Na bucha, a gente não vai usar isso, né? Porque o que a gente vai utilizar mesmo é aqui, ó, são as mensagens de utilidade, tá? Então, o que é uma mensagem de utilidade, utilitária? É uma mensagem transacional relacionada a uma ação do usuário. Confirmação de compra, um lembrete de consulta, né, uma atualização de pedido, seu pedido chegou, seu pedido será entregue. É uma utilidade, né? Tem uma função ali de utilidade para a pessoa. E aí a gente pode já analisar aqui o preço dela, né? Um pouco mais de 6 centavos de real por mensagem enviada. Então, se eu pegar esse valor aqui de 6 centavos de real e multiplicar por 9, ainda dá abaixo desse custo de uma mensagem de marketing. Daí o nome do método ser o método 9x, né? Por quê? Porque a gente vai estar economizando em cada disparo mais de 9 vezes, porque a gente nunca mais vai enviar mensagem de marketing. Só se quiser, tá? Se quiser gastar dinheiro, fica à vontade. Não convém.
Então, você vê que multiplicando esse valor por 9 ainda não chega nesse valor de uma mensagem de marketing. Daí a economia ser tão boa. Ainda mais com o método que a gente vai aprender aqui, que é com a copy livre, né? Aí que é o ouro. E a mensagem de serviço, então, é qualquer mensagem em resposta a uma dúvida do cliente dentro da janela de 24 horas. Então, o cliente interagiu comigo, como expliquei aí anteriormente, abre-se a janela de 24 horas em que eu posso fazer disparo livre para ela, gratuita aí dentro desse período. Então, onde eu encontro os preços aqui? Via ManyChat, tá? Tem outras plataformas mais recentes que estão disponibilizando aí, tem a Unichat, tem, acho que o Dev Oficial, bem recente, que está lançando, enfim. Mais DevZap? popular aí lá do DevZap, a ferramenta deles focada em envio de mensagem de API oficial. Dá para mandar pelo seu Flux também, enfim. Temos algumas aí, mas a mais popular e a mais queridinha é a ManyChat. Então aqui você pode vir fazer o seu cálculo, né? O seu cálculo aí através desse link, ó. Já está aqui no português, então ele vai me dar o preço em real, né? Então você escolhe aqui o Brasil e aí você faz a continha, né? Se eu for mandar 10 mil mensagens de marketing, pô, sai 5 mil e quase 6 mil, né? Em compensação, se eu for mandar 10 mil mensagens utilitárias, as utilities saem 600 e poucos reais. Então parece que é uma vantagem grande, né? Então vamos continuar aqui. Então o que é esse método 9x, né? Então por que o 9x? Vocês viram ali, porque ele vai nos proporcionar uma economia de mais de 9 vezes sobre uma mensagem de marketing. E a gente vai enviar mensagens com conteúdo de marketing. Pelo menos até o dia que a Meta bloquear a gente, tá? Enquanto ela não bloquear, quando tiver bambu, ela vai flecha, né? A gente vai mandar e até dizer chega. Estou mandando desde maio, já mandei mais de 200 mil mensagens, todas utility. 100% aí de confiança no processo. Então, como que esse método aí se originou, né? Então, no final de abril, acho que foi isso, no final de abril desse ano, de 2025, rolou uma atualização da Meta em que começou a aprovação de mensagem utility se tornar praticamente inviável. A Meta quer grana, né? Ela quer que a gente dispare mensagem de marketing. Então, começou aí uma devassa. Então, modelos que já estavam previamente aprovados lá na conta como utility começaram a virar para marketing, se tornou um inferno para aprovar uma mensagem utility, estava caótico, né? E aí começaram a surgir diversos métodos aí no mercado para a galera tentar burlar isso aí, né? Aquelas copies esquisitas, né? Aquelas que vai a imagem lá do presentinho, um presente para você, ou então seu pedido chegou com presentinho. Estava todo mundo desesperado usando tudo isso aí, né? A rataria estava imperando. Então, até hoje, temos aí muitos players grandes do mercado que ainda não conseguiram chegar lá, né? Então, um exemplo aqui do Pedro Sobral, que recebi aí uma mensagem ontem e uma hoje, e aí você vê aí o padrão da mensagem do Pedro Sobral, né? Só isso, ou seja, Pedro Sobral está sofrendo, amigo. É quem dirá nós. E essa mensagem aqui do Pedro Sobral eu recebi hoje. Aí o padrão da copy dele para mandar uma mensagem utility, né? Sofrimento. E aqui é uma colega lá do Plat, faixa preta, sofrendo também para mandar uma mensagenzinha utility, né? E então você vê que gente grande está sofrendo, cara. Né? Diferente da gente hoje aqui, que não vai mais sofrer, ninguém. E aí, eu conheci aí a Tainá, dentro dos projetos aí da Tamires e do Leonardo Câmara, e no final de abril, ali, início de maio, ela apareceu num projeto em que a gente estava em comum, e ela começou com atuação de copy, né? Eu falei, já que essa moça aqui é copy, deixa eu explorar a inteligência dela, né? E aí, nesse meio período, nesse meio tempo aí de total desespero, né, com essas mensagens utility, eu descobri os modelos de mensagem lá no gerenciador, lá na BM,
né, do Facebook, né? O tamanho do desespero, comecei a fuçar tudo loucamente, caí lá, não tinha ninguém do mercado ensinando sobre isso. Pô, massa, eu caí aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Bom que eu faço o caminho completo aqui para vocês aqui, tá? Então, deixa eu só trocar essa conta aqui que eu estou no processo de mudança aqui no WhatsApp. Deixa eu colocar isso aqui. Então, entrou aqui no Switch, né? Vai aqui em contas do WhatsApp, e aí tá aqui a continha lá do WhatsApp da API. Aí a gente vai aqui em gerenciador do WhatsApp. Aí no gerenciador do WhatsApp aqui, a gente vai aqui ó, em bibliotecas de modelo. Eu descobri isso aqui, ninguém falava, ninguém fuçava, eu acabei caindo aqui. E aí tem os modelos, né? Modelos de utilidade e modelos de autenticação. De autenticação não interessa para a gente, né? Não tem nada a ver. E tem os modelos de utilidade que a gente tanto utilizava com mais facilidade antigamente, que agora já não está mais fácil assim para quem não tem o método, tá? E aí eu descobri isso aqui e descobri a Tainá, e aí eu falei, Tainá, eu descobri um negócio aqui, cara. Bora ver se tu é uma copy porreta mesmo, né? Vou te passar aqui umas mensagens, elas são meio quadradas mesmo, porque né, não tem jeito. E aí você vai criar adaptação aí em cima disso e vai ser nosso utility, entendeu? Já que tem um modelo disponibilizado pela própria Meta, aí eu achei aqui, ó, lembrete de evento. Aí eu, um lembrete de evento, pô, lembrete de CPL, né? Aí eu comecei a passar por aqui, ó, você tem um evento muito próximo, pô, isso aqui dava para encaixar no lembrete de CPL, né? A confirmação de presença em evento. Aí eu comecei a raciocinar com isso aqui, né? Aí fui passando para a Tainá, falei, ó, bora aí, vamos ver se tu é desenrolada mesmo. Cria um modelo em cima disso aqui, adapta aí para a copy da Expert, e você está vendo que aqui nesses campos tem uns parâmetros, os parâmetros de texto. Né? Aqui onde está verdinho, assim, entre chaves, são os parâmetros de texto. E aí, quais são esses parâmetros? Ó, pode ser texto, pode ser data, pode ser endereço. Aí eu fui ficando com isso na cabeça, né? E aí ele dá o exemplo, né? Para substituir o parâmetro pelo texto. E aí fui passando isso para a Tainá, falei, bora, dá teus pulos de cópia aí, que eu quero ver se tu é boa mesmo nesse Paranauê, né? Tem gerenciamento de pedidos, né? Ó, confirmação de entrega. Deixa eu ver um legal aqui que a gente usava. Pedido entregue. Deixa eu ver esse aqui. Confirmação. Pô, esse aqui que a galera se amarrava em usar. O seu pedido está a caminho. Aí o presentinho lá, né, para a pessoa, mandava em anexo a imagem do presentinho, aí alterava aqui os parâmetros, e aí montava a mensagem, né? Aí eu passei isso para a Tainá, falei, bora, tem uma cópia aí que a gente precisa provar isso como utility em 20 minutos, do nada. E aí ela foi criando, o treco foi dando bom, a gente foi aprovando, e aí consegui montar lá umas mensagens de um disparo que tinha que fazer, não lembro para que era, acho que era para convidar uma base antiga de leads que tinha. E acabou que um colega que ajudava nas automações fez o disparo, e a expert ficou puta da cara com o disparo, ela achou a copy horrível, né? E foram algumas copies dessas aqui. Mas assim, foi o que deu na época, né? E para o prazo que a gente tinha ali disponível na hora. Então, baseado naqueles modelos, a gente foi adaptando, né? Ó, adaptando. Ó, seu pedido está a caminho. Olá, fulano. Eu dei uma apagada aqui para não denunciar aqui a expert, que é muito gente boa, diga-se de passagem. Seu pedido está a caminho. Olá, fulano, né? Temos o prazer de informar que a sua encomenda de matrícula para a semana XYZ foi enviada. Clique em ver detalhes do pedido para ver o status de envio. A gente foi adaptando no meio da loucura, né? E um outro exemplo aqui, a sua inscrição da semana XYZ está confirmada, seu pedido de ter segurança no diagnóstico e tratamento de não sei o que lá
está a caminho, deve chegar em breve. Entrega estimada é 19 de maio. Acho que 19 de maio era o CPL1, se não me engano. Você receberá uma atualização quando o pedido for entregue. Loucura, né? A gente foi adaptando aqui para se virar, para sobreviver. Pedido confirmado, né? Que foi aquela mensagem aqui. Bom, enfim, não sei mais onde ela está. Deixa eu prosseguir aqui. Pedido confirmado. Colega fulano, seu pedido de inscrição na semana XYZ está confirmado. Entrega estimada 19 de maio. Se não me engano, era o CPL1. Enviaremos mais detalhes quando preparamos seu envio, tá? E aí, a Expert ficou pé da vida com isso aqui, né? Mandou desligar lá a automação, tinha aquela automação de boas-vindas também com uma mensagem dessa aí meio quadrada, plugada lá, e o negócio deu ruim em geral, né? A Expert se revoltou, deu ruim em geral. Aí a gente desligou as automações e aí ferrou, né? Falou, cara, e agora? Aí a minha cabeça entrou em ação, né? Comecei a enlouquecer aqui as ideias, alucinar, e comecei a olhar para esses parâmetros aqui, e aí aí eu comecei a testar. Eu falei, cara, e se no lugar desses parâmetros aqui eu criar outro parâmetro, e você vê que aqui no rodapézinho da mensagem, ó, tem sempre, às vezes tem uma coisinha aqui no rodapé. Eu falei, cara, e se eu criar uma outra parada aqui, um outro método em que eu crie outros parâmetros e eu crie outro texto de rodapé, né? E aí eu comecei a alucinar, até que, bum, consegui. Aí eu falei, caramba, deu certo. Deu certo, deu certo, deu certo. Graças à Expert, né, que ficou pé da vida lá, eu criei o método, né? E, e aí esse método aí que eu vou começar a aprofundar agora aqui, para vocês conhecerem com mais detalhes. Já vou fazer algo mais prático, tá? Para a gente não ficar perdendo tempo aí na teoria, beleza? Então, a preparação prévia para a implantação aí do método nos seus modelos de mensagem aí do ManyChat, para fins de API oficial, tá? Então, a gente tem que criar os campos, no caso, eu denominei os campos T1 até 10, que seria texto 1, texto 2, texto 3 até 10, tá? Pode ter mais? Talvez possa. Pode ter menos? Pode também. Fica a critério de cada um. E o que é o T1 ao T10? Dentro da estrutura, que daqui a pouco eu mostro, cada elemento desse vai ser substituído por um pedaço de texto, né? Lá na meta da biblioteca deles, eles não dão os parâmetros? Parâmetro texto, parâmetro data, parâmetro endereço, etc, né? Então, já que ele criou os dele, eu criei os meus, só que o meu é T1 até 10. Aí, como eu crio esses campos aqui? Tá? Então, eu vou aqui na engrenagemzinha, configurações, vou aqui em campos, aí basta ir aqui, ó, novo campo do usuário. Aí eu ponho aqui o que eu quiser, o nome que você quiser. Aí você põe aqui. Se quiser seguir o que eu faço, segue. Já está criado, né? É bom que você não gasta tempo pensando. Dá o nomezinho aqui, vai ser como texto, não precisa alterar mais nada aqui, e clica no criar, tá? Não vou criar de novo porque já tem lá, né? Então é isso. Aí você cria os 10 campos de texto aqui. Sempre que você criar aqui no ManyChat, é bom você dar um F5, tá? Para dar uma atualizada na página, que a ferramenta ela é meio teimosinha e às vezes quando você vai lá para a tela seguinte e vai executar uma operação, ele não computou esse dado ainda no sistema. Aí você faz, salva tudo e dá um F5. Baseado nisso, eu preciso criar uma automação limpar campos. Então, como eu vou ter uns campos em que eu vou inserir textos nele, então sempre para eu poder reutilizar de novo esses campos, eu preciso limpar campos. Então, sempre dentro da ideia, se eu vou inserir texto em um campo, previamente eu preciso limpar esses campos. Então, para facilitar a minha vida e não ficar repetindo essa automação toda vez que eu for criar um disparo, aí eu criei uma pastinha aqui com vários segmentos de automações que vão me auxiliar no processo. Um deles é o limpar campos do usuário. Tá? E aí, em que consiste essa automação? Só isso aqui. Tá? Como é que eu crio isso aqui, então?
Não coloco nada aqui, já vou puxar a ação, tá? Deixa eu editar aqui, ó, para criar mais um novo. Então, vou puxar a ação. E aí, qual é a ação? Vou clicar aqui em ação, vai aqui em dados do contato e vai aqui em limpar campo personalizado, certo? Qual é o campo personalizado que eu quero limpar? Aqueles que eu vou inserir texto, tá? E aí você vai clicando aqui e criando todos os seus campos aqui, que você vai inserir mais à frente, do T1 ao T10, beleza? Isso aqui vai fazer sentido logo ali na frente, tá? Vamos ver qual é o próximo passo aqui. Abrir o gerenciador em outra tela, que foi aquele gerenciador aqui que eu abri, porque a gente precisa ficar ligado nesse menu aqui, gerenciar modelos. Por quê? Porque o processo de aprovação dessas mensagens, ele é 100% instável. Então, tem vezes que eu faço o processo idêntico e ele aprova e às vezes recusa, tá? Processo idêntico. E aí, aqui vai aparecer um local em que eu vou poder pedir a revisão desse modelo. Foi aquilo que eu coloquei lá no grupo mais cedo, que eu estava revertendo mensagens de marketing para utility. Então, quando eu crio um modelo, às vezes dá errado. Se der errado, ele vai aparecer aqui. Aí eu vou clicar aqui e vou pedir revisão, né? Torcer aí para criar um modelo e dar errado, né? Aí, beleza. Vamos prosseguir aqui. Então, preparei previamente aí os campos lá, e agora eu vou estruturar o método na conta, tá? Como é que eu vou estruturar isso aqui? Eu vou mostrar o dessa conta que já está praticamente todo estruturado e vou ensinar a montar umas mensagens dessas aqui, tá? Totalmente de modo prático. É isso aqui que vai salvar a vida, pelo menos enquanto a meta deixar. Pelo menos a minha já está salva tem quase 3 meses, tá? Então tá aqui, eu vou criando os templates. Aí eu criei esse modelo de nomenclatura. Se quiser aproveitar, você aproveita. Se quiser criar um diferente, você cria. Aí você vê que é tudo utility aqui, ó. Aqui não tem papo com marketing, não. Aqui é só utility, tudo, 100%, tá? E aí, o que são esses campos aqui, esses modelos? E por que eu tenho tantos, tá? No padrão de nomenclatura aqui que eu criei para mim, então, entre chaves aqui é a quantidade de parágrafos que eu vou criar no meu texto, lá na hora do disparo. Então, vai ter modelo com um parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10, tá? Que é o limite aqui que eu criei. E como funciona esse modelo aqui dentro? Deixa eu abrir logo o mais complexo, que é o com 10. Então, eu vou criar o nome dele. Aqui foi aprovado já como utility. E aí eu crio o nome dele, que é um template 10. E esse é o número 1. E aí eu vou criar o 2, o 3, o 4, o 5, enfim. E aí, então, aqueles meus campos aqui, os parâmetros de texto. E aqui eu preciso de um texto para eu inserir aqui. Por quê? Porque não é possível eu aprovar um modelo somente com os parâmetros. Ele recusa. Você tem que pôr algum texto aqui. E aí, para as mensagens acima de 7 parágrafos, a partir de 7 parágrafos para cima, eu preciso de um texto maior. E de 6 para baixo, de um texto menor. Então, de 6 para baixo, eu vou criar com esse texto aqui, ó. Isso aqui vai ficar tipo um rodapé, porque eu vou colocar entre underlines, né, para ficar itálico ali embaixo, tá? Você está recebendo essa mensagem, sua inscrição foi confirmada em nossa lista. Tem como aprovar com outra frase? Sim. É difícil? Sim. Então, por isso que eu nem perco tempo criando com outras frases. Eu repito isso aqui sem dó, tá? E tá funcionando, então a gente não precisa ficar perdendo tempo tentando enfeitar aí a parada, né? E de 7 parágrafos para cima, eu preciso de um texto maior. E aí eu criei esse texto aqui da minha cabeça, e funcionou, e eu adaptei aqui. Nos termos das leis 12.965 de 2014,
e na Lei 3.709 de 2018. E o que é isso aqui? Marco Civil da Internet e LGPD. Quem vai ir atrás disso aqui? Ninguém, pô. Ninguém vai atrás disso aqui. Entendeu? Só sei lá, 1% malucão aí vai atrás disso aqui. Né? Vai estar lá no rodapé, em itálico, o cara vai lá ver lei, não sei da quanto, ele não vai atrás. Né? Então, copia esse texto, vai na fé que vai funcionar, certo? E aqui no formato que eu estou utilizando hoje nas automações, eu estou utilizando sempre com um trio de botões. Né? Estou criando aqui um botão confirmar, um lembre-me depois e um bloquear número. Né? O bloquear número ou sair da lista, pode ser um lembre-me depois ou um mais informações, pode ser um confirmar, ou então, por exemplo, pode ser um falar com atendente, né? Eu já fiz um disparo assim para vendas, e aí no botão eu consegui colocar aqui falar com atendente. Aí por que eu coloquei falar com atendente? Porque quando a pessoa clicava aqui, ele direcionava para um outro WhatsApp. Eu colocava a mensagenzinha com um link que direcionava lá para o WhatsApp da atendente, do comercial, certo? Então esse é o modelo mais complexo, com 10 e, deixa eu ver se aí... a importância do banco. Então tá. Então por que eu tenho tantos modelos repetidos da mesma coisa? Porque pode chegar um momento em que a Meta vai começar a derrubar os meus modelos. Quando? Não sei. Né? Até agora não derrubou nenhum. Muito pelo contrário, eu estou revertendo de market para utility. Mas pode chegar um momento que ela vai começar a derrubar os meus modelos. Pois se eu tiver uma gordurinha ali para queimar, eu vou estar salvo, né? Por um tempo. Pelo menos por um tempo. Esses maiores aqui de 10 e tal, eu não criei mais ainda por falta de tempo. Né? Não consegui mais tempo para estruturar essa conta ainda. Mas a ideia que eu tenho em mente é a seguinte: pô, eu tenho que ter 10 modelos de cada aqui dentro, tá? Para ter essa gordurinha aí para queimar. Então, esse é um dos motivos, né? A Meta pode vir começar a derrubar os meus modelos. Motivo 2, eu posso trocar o interior aqui de um modelo desse. Eu já tenho os meus modelos pré-aprovados aqui, e aí pode ser que aconteça de eu precisar de algo diferente para utilizar esse modelo aqui. Pode ser que eu precise anexar uma imagem, pode ser que eu precise anexar um vídeo, pode ser que eu precise anexar um arquivo PDF. Então eu vou vir aqui, vou anexar o meu vídeo e vou repetir o processo de aprovação que eu vou ensinar aqui como é que vai fazer para aprovar esse treco aqui como utility. Então fica um modelo totalmente cambiável, tá? Posso trocar os botões, mas qualquer coisa que eu modificar nessa estrutura aqui, ele vai requerer uma nova aprovação. E aí, a partir do momento em que eu modifiquei esse modelo, ele pode recusar a minha mensagem. E aí eu posso perder o modelo. Ou eu posso perder o modelo, ou ele pode aprovar, né? Ou ele pode demorar bastante tempo para aprovar. Né? Geralmente é bem rápido, mas pode ser que ele demore. Né? Meta é meta, ninguém sabe. Entendeu? Então, eu tenho que ter outros modelos aqui para eu continuar a minha operação. Eu não posso travar a minha operação, né? Pô, já pensou se eu só tenho um modelo aqui com 5 linhas, aí eu chego aqui, tento modificar um botão e tomo uma recusa, né? Ele joga a minha mensagem para marketing. Ferrou, não vou poder disparar. Agora, se eu estou trabalhando com um banco de utilities, vim aqui, modifiquei para adaptar ali ao contexto, e ele jogou a minha mensagem para marketing, tudo bem, já vou lá na frente, já pego o próximo e tento fazer de novo. Né? Já vou pegar aqui o segundo aqui com 5 parágrafos, já vou mandar ver aqui nele e modificar, certo? E por aí vai. Se eu modificar esse modelo e conseguir aprovar ele, ele fica bloqueado para novas edições por no mínimo 24 horas. Então, se eu chegar aqui no modelo, modificar, inserir um vídeo lá da Expert e vou precisar desse modelo de novo mais à frente, não vou ter como alterar em menos de 24 horas, tá? Então, alterou o modelo, ele vai ficar aí um tempo bloqueado. Segundo a Meta, informa de 24 horas. Acabou que eu nunca passei desse estágio, né? Porque como eu tenho muitos modelos, então, e eu sei criar os modelos, então eu não fico preso. Eu vou embora, eu vou em frente, tá? Mas modificou o modelo, ele vai ficar bloqueado. Então,
é mais uma importância de termos aí vários deles aqui dentro dos nossos modelos, tá? Em um verdadeiro banco de utilities, entendeu? Vamos passando aqui para frente. Já falei que da modificação. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver aqui. Meu Deus. Possíveis disparos em um lançamento, tá? Então, eu organizei aqui ao longo dos processos, tendo em vista agora que a gente dispara bem mais barato, eu organizei aqui uma lista de possibilidades, né? Podemos ter mais que isso ou menos, de todos os disparos aí que a gente pode fazer ao longo de um lançamento gratuito, né? O lançamento clássico, formato aí, fórmula de lançamento. Então, dispara para leads antigos da base, convidando esse pessoal, uma automação de boas-vindas para o lead assim que se inscreve, ele recebeu uma mensagem na API oficial, né, que tem um objetivo ali de criar relacionamento e confiança do lead, que ele vai confiar naquele telefone da API oficial disparando para ele ao longo de todo o processo do lançamento. E aí a gente já emenda aí um convite para a pessoa entrar no grupo e responder a pesquisa lá dentro da automação. Disparo para o lead que clicou em responder a pesquisa, para que ele convide outras pessoas para o lançamento. Vou trazer lead gratuito aí para a gente. Disparo de lembrete para live, né? Um disparo por live, né? Lembrete de live, 1, 2, 3, 4, depende de quantas lives a pessoa faça. E aí tudo isso baseado no quê? No orçamento de cada um. E qual é a conta que a gente vai fazer? Disparo de mensagens utility, porque a gente não vai mais disparar outro tipo de mensagem, pelo menos enquanto a gente não for bloqueado, entendeu? E aí fui elencando aqui todas essas possibilidades, tá? Dá para fazer mais ou dá para fazer menos, a critério da estratégia de cada um. Cada um vai ter a sua estratégia, cada um vai ter um orçamento, e aí cada um vai se adaptando aí ao que interessa, tá? Exemplo de um disparo aqui, 9x na prática. Então, um disparo que eu fiz recente, bastante legal, em que eu conduzi aí os leads do carrinho aberto. Foi nessa conta aqui. Então, vou mostrar aqui como ele ficou na prática, né? Faço uma segmentação de público aqui, daqui a pouco eu explico. E, basicamente, o disparo montado, ele fica assim. Parece um sistema, né? Uma loucura, que a coisa vai evoluindo e vai acontecendo isso aí, tá? E aí, como que funciona aqui, ó? Então, aqui é o início do processo. Eu coloco essas condições aqui para eu fazer a exclusão de público. Eu aciono aquela automação lá do limpar campos. E aqui, que eu vou ensinar na prática já já, é uma ação de definir o campo do usuário, né, o campo personalizado, né, o T1, T2, T3, eu vou inserir o texto aqui dentro. E isso aqui eu vou conectar com o meu modelo utility. No caso aqui, eu estou utilizando esse template aqui, tá? E a partir daí, eu fui fazendo algumas coletas de informação aqui, atribuição de dados para as pessoas, de modo que funcionou da seguinte forma. Quando a pessoa clicava aqui em um desses botões, eu fazia aqui uma limpeza aqui dos campos que eu ia inserir os dados, e aqui eu inseria os dados, e aqui eu marcava a pessoa como ela iniciou o fluxo, tá? É um exemplo aqui para ter em mente aí, para utilizar aí para vocês, tá? Então, iniciou o fluxo. E aí fiz mais algumas definições aqui de campo do usuário, já fiz uma definição aqui para levar certinho aquele link lá do WhatsApp, né? Para ficar o link clicável e tudo mais, e joguei esses dados para uma planilha. Então, quem iniciou o processo pelo confirmar ou pelo lembre-me depois, passa por esse processo aqui e vai lá para a planilha. Essa planilha aqui, um exemplo, né? Então, eu estou suprimindo aqui a coluna do WhatsApp e do link do WhatsApp, tá? Para não aparecer aí o telefone das pessoas. Então, a pessoa iniciou o processo, ela caiu aqui, tá? Iniciou o fluxo de vendas. Aí já cai o nome da pessoa, o WhatsApp, o que ocorreu,
que eu mesmo escrevi lá, o link do WhatsApp dela, se eu quiser conectar aqui para falar com ela direto, já só clico aqui e vai. E se ela visitou a página de vendas ou não. Então, quando a pessoa iniciou o fluxo, ela fica dessa forma aqui, sem nada escrito aqui. E aí, beleza, a pessoa foi prosseguindo aqui no fluxo e chegou o momento em que ela clicou aqui no botão garantir minha vaga. O garantir minha vaga é o quê? Nesse caso aqui, o garantir minha vaga, a gente levou a pessoa para a página de vendas. Então, a pessoa clicou aqui, novamente fiz uma limpeza de campo, inseri outros dados, inseri uma nova tag nessa pessoa, foi para a página de vendas e denominei uma nova frase aqui para ela, foi para a página de vendas. E aí eu jogo os dados para a planilha, só que em outra aba. E aí eu fui jogando as pessoas para outra aba, tá? E aqui nessa aba já vira praticamente um CRM, para ajudar aí a equipe da recuperação de vendas. Então, qual é o status que eu coloquei? Tudo planilha, tá, galera? Nada, tecnologia zero aqui, tudo grátis, planilha Google. Então, eu criei uns status aqui, ó, fazer contato, contato sem resposta, contato feito com resposta, encerrado, o responsável pelo atendimento, dá para marcar aqui, tá? Se a pessoa já comprou ou não comprou, isso aqui dá para integrar com a Hotmart, mas eu não integrei, a gente deixou manual por enquanto, mas no próximo lançamento aí eu posso fazer a integração com a Hotmart, trazer aqui para inserir um sim aqui se a pessoa comprou, e aí a gente foi marcando aí as pessoas desse fluxo, tá? Então, a utilidade aí de um disparo tá aqui na prática aqui o que aconteceu. E aí, se a pessoa visitou a página de vendas, aí roda um script aqui por trás dessa planilha e insere o sim aqui para ela. Então, como utilizar essa planilhazinha aqui num fluxo aí de recuperação de vendas? Poxa, você vai direto nas pessoas que estão aqui, abordam as pessoas que estão aqui, podendo clicar diretamente no link do WhatsApp e falar com ela, com uma determinada copy para quem foi para a página de vendas, com uma copy diferente para quem não tem o sim. Ou seja, essa pessoa não foi para a página de vendas. Aí você entra em contato com a Heloísa aqui no caso. Oi, Heloísa, tudo bem? Eu vi que você teve interesse no produto e tal. Enfim, aí é da equipe da recuperação de vendas. Como é que vai ser a abordagem, tá? Então, esse foi um exemplo bem legal aqui de uma automação relativa aí a carrinho aberto, que é o matrículas abertas, enfim. Ao longo desse processo aqui, também criei uma segmentação de públicos, né? Acho que foi o Felipe que perguntou ontem, ele falou assim, cara, e como é que tá aí a questão de dividir o público quando tem mais de 20 mil leads, 30 mil, acho que foi uma coisa assim a pergunta dele, né? Então, o que acontece? A gente foi disparando aqui ao longo do lançamento, então no primeiro disparo, que eu denominei aqui de janela 1, faço um disparo único para esse pessoal, tá? Fez um disparo único aqui para eles, sempre no mesmo esquema, tá vendo? E aí eu começo a segmentar essa galera, por exemplo, CPL1. Então, quem clicar em um desses dois botões, eu vou colocar aqui como iniciou CPL1 e também uma tag iniciou CPLs, tá? E se a pessoa fosse avançando mais, aí ela recebeu a mensagem que tem o link aqui da aula, se ela clicar no link da aula, aí ela já ganha uma outra tag, é uma tag de View CPL1 e View CPLs. Então você vai vendo que vai começando a estratificar aí esse público, né? Então quem vai avançando no funil vai ter tags diferentes. E aí no caso desse lançamento aqui, após essa etapa, eu fazia algumas condições aqui para tornar o fluxo meio que infinito no tempo e conduzir a pessoa para receber o PDF relativo aí a essa aula, tá? Então, clicando aqui, a pessoa ia para uma próxima etapa aí do funil, né, do lead. Então, ela estava mais engajada. Então, ela foi lá no fluxo e foi lá receber o PDF dela. Então, ela passou por essa etapa aqui, clicou em baixar o PDF da aula. Então, nesse momento que ela clicou em baixar o PDF da aula, eu enviei o PDF da aula para ela e adicionei outra tag, né? Vi o PDF. Vi o PDF da aula 1 e vi o PDF da aula. Pronto. A partir desse momento, eu criei uma segmentação de público. Então, quem era o meu melhor público?
público viu PDF de aulas. Esse passou a ser meu melhor público, né? Que foi a pessoa que foi mais distante ali do meu funil, tá? E aí, qual passou a ser ali o meu segundo público? É o público que chegou até esse ponto aqui. É o público viu CPLs. Então, esse passou a ser o meu segundo público. Aí, quem era o meu terceiro público dentro do funil? É o meu público iniciou CPLs. Então, você viu que eu fui tendo várias segmentações aqui dentro, nesse modelo, né? Então, viu PDF, viu CPL, iniciou o CPL e o público geral, que é o público de inscritos. Então, a partir do disparo para o CPL2, eu comecei a segmentar esse público. E aí eu explico o motivo disso. Por que que eu comecei a segmentar esse público, tá? É até bom que eu vou explicar esse conceito aqui do enviado, tá? A gente paga pela mensagem entregue, não é pelo enviado. Pelo menos aqui nos ManyChat que eu tenho utilizado, ele parou de me fornecer aqui esses dados aqui, né? Acho que é porque eu estou baqueando aí muito com o robozinho deles, estou judiando, eles pararam de me dar informação. Mas a informação que eles não me dão aqui, tem aqui dentro, tá? Então, olha lá. Então, por que eu comecei a segmentar essa galera? Então, como que eu segmento essa galera aqui? Então, esse disparo foi feito para quem tem a tag inscritos, ou seja, para toda a minha base de inscritos, e a partir daqui eu começo a segmentar o meu público. Eu vou fazer a famosa exclusão de público, né, que a galera lá do tráfego conhece bem esse termo. Então, quem eu vou retirar ou permitir que avance no meu fluxo, tá? Então, quem não tem essa tag aqui vai continuar no meu fluxo. Por quê? Essa tag aqui eu atribuo às pessoas que saíram, né? Clicaram lá no bloquear número, no sair da lista, enfim. Então, quem não tem essa tag aqui, segue em frente. Aí eu excluo o público das alunas, ou alunos, enfim. Então, só vai prosseguir aqui quem não tem tag aluna. Tem tag aluna, para aqui, né? Vai aqui para a bolinha de baixo que não tem continuação. Então, eu não disparo para alunos. E aí eu vou disparar para quem? Primeiramente, para o meu melhor público. Quem era o meu melhor público nesse momento? Público viu PDFs. Então, esse era o meu melhor público. Então, vou disparar só para ele. Então, só vai seguir aqui em frente quem passar por essa condição. Tag é essa? É. Vai em frente. Tag não é essa? Acabou. Você vem para cá, para a bolinha de baixo. Acabou para você. E aí vai disparar. E aí vem a questão da entregabilidade. Tá? Então, meu melhor público, ele consegue entregar 100% das mensagens enviadas. Por quê? Então, essa entregabilidade aqui, ela é determinada por diversos fatores. E que a meta, logicamente, não deixa assim tão claro, né, que fator aí é cada qual desses, tá? Mas um desses fatores é o seguinte, é o público que está engajando com os seus disparos, tá? Então, se esse meu melhor público vem engajando com mais etapas do meu disparo, eu vou priorizar eles, claro, porque eu vou entregar antes para ele, tá? Então, a depender da minha base de leads, né, essa aqui é uma base pequena, tem 6 mil leads, mas poderia ser uma base de 60 mil leads, sei lá, mais. Enfim, é importante fazer segmentação. Então, eu vou priorizar quem está interagindo mais, né? E aí vou fazendo essa divisão, essa segmentação de público aqui, de acordo com o tamanho aí do meu público. O ideal é você deixar aqui no máximo uns 15 mil leads por público desse, né? Público aí, entre aspas, né? Então, esse é o meu segundo melhor público, já não entregou tudo, faltou entregar para uma pessoa. Então, essa entregabilidade aqui a gente não tem controle. A entregabilidade reduz drasticamente quando a qualidade da conta baixa. E quando que a qualidade da conta baixa? Quando a gente começa a fazer caquinha, né? Começa a disparar para lead não inscrito, começa a fazer disparo para leads antigos mais de uma vez ao longo do processo, e aí a qualidade da conta vai começar a baixar. E a gente vê a qualidade da conta aqui no gerenciador, tá? Aí o número do telefone, e aqui a gente vê a qualidade da conta. Então é sempre importante ir acompanhando essa qualidade da conta. Ela é alta, média ou baixa. Nunca dispare se a qualidade da sua conta estiver baixa. Você está com a corda no pescoço para tomar um bloco,
tá? Geralmente, quando a gente faz um disparo para lead da base antiga, convidando para o evento, a qualidade vai baixar de alta para média. E aí, respondendo mais uma pergunta, não lembro quem perguntou, não sei se foi a Silvana que perguntou ontem, sobre a qualidade da conta. Quanto tempo demora para a qualidade voltar? Demora aí entre 1 dia e 7. Então, já vi casos que demorou 1 dia, rapidinho subiu de média para alta, e teve vez que demorou 7 dias. Qual é o controle que a gente tem sobre isso? Nenhum, né? Aí é meta na veia. O Felipe falou ali, quando a conta está bloqueada, dá para resgatar? Geralmente não. Bloqueou, já era, é melhor você deletar o número, inserir um novo número e seguir em frente, tá? Então, essa é a importância da segmentação de públicos que você pode ir criando ao longo do seu disparo, até chegar na questão até quando chegar aqui na questão do disparo de matrículas abertas, tá? Aqui o disparo de matrículas. Já já eu vou tirando as dúvidas aí, beleza? Senão eu vou me perder aqui. Então, aí até a gente chegar aqui no momento das matrículas abertas, tá? E aí, no momento das matrículas abertas, quem me interessa primeiro? Pô, a galera lá do meu grupo VIP, né? Então, eu vou pegar a lista lá do meu grupo VIP, vou baixar a lista, vou subir aqui, vou taguear eles como VIP, né? E vou disparar prioritariamente para eles. Óbvio que ali é de onde vai sair praticamente, né? A minha. Vai sair aí o meu maior percentual de vendas, vai sair da galera do grupo VIP, tá? Então, como que eu vou fazer a segmentação aqui? Sempre a minha base vai ser a de inscritos, a minha base total, né? Mesmo esquema, eu vou tirar a galera que não é mais para disparar e vou permitir que esse disparo avance somente para quem é do grupo VIP. Você é do grupo VIP? Você tem a tag do grupo VIP? Siga em frente. Não tem? Tchau para você. Esse disparo não é para você. E aí o mesmo processo. Mesmo processo. Mesmo processo. E aí é aquele disparo que eu mostrei que leva os dados lá para a planilha, né? Relativo aí a vendas. Beleza? E aí foi sendo feito assim. Uma coisa muito importante aqui que eu já vou pegar um gancho. Esse carrinho aqui estava é, é, programado para abrir 7 da manhã. Só que eu não sei se vocês já perceberam, não sei se vocês já sofreram, mas aqui todos os projetos que eu tô tá tendo golpe, né? Golpe atrás de golpe, uma loucura. E aí eu mapeei ali qual é o modus operandi mais ou menos do bandido, né? Qual tem sido o atual modus operandi do bandido, pelo menos nesse mês aí, de julho aí de 2025. O bandido, ele consegue se infiltrar em tudo que a gente tá, e ele tá clonando página de vendas, ele tá clonando voz do expert, ele tá criando a API oficial, e ele dispara 15 minutos antes da sua abertura de carrinho. Então, geralmente já tem uma grande quantidade de leads ali esperando abrir o carrinho por causa dos bônus, né? Os bônus de ação rápida. E aí, se você demole e você realmente disparar a 7, você vai disparar depois do bandido. E aí o caos está instaurado, amigo. O caos está instaurado, corre atrás do prejuízo e aí começa o desespero. E aí, nesse lançamento, eu burlei o bandido. O bandido vai disparar 15 minutos antes, então o carrinho estava programado para 7. Eu comecei a disparar 6h26. Então, meti 6h26 para o meu grupo VIP, aí dei um tempinho aqui para o grupo VIP ser beneficiado, né? Conforme as promessas do lançamento, e aí fui disparando para os demais lotes, 6h38, 6h41 e 6h42. Quando o bandido chegou já era tarde, amigo, ele chegou 6h45, já não tinha mais nada para ele, porque os disparos que eu mandei, que geraram essa primeira onda de vendas aqui, ó, que eu fui marcando como comprou, toda essa galera veio do meu disparo. E aí, aqui acabou que eu não mapeei ainda essa galera. Mas essa primeira leva aqui, esse primeiro pico de vendas, veio todo do disparo. Então, é mais uma importância aí do disparo de API. E aí, beleza, eu deixei disparar lá no grupo a mensagem às 7 horas da manhã mesmo, segui a programação normal, só que 7 horas da manhã já tinha todo mundo recebido a mensagem antes da mensagem do bandido. E aí eu inibi a ação aí do marginal, né? Ninguém reclamou por ter enviado mais cedo. 0 pessoas, total de 0. E pelo contrário, a galera saiu foi comprando imediatamente. A galera compra sem nem ler a mensagem. Então a gente estava no lançamento aqui do América,
do médico, e a mensagem que foi enviada era do médico neurologista. Aí a mensagem que foi enviada, até se enrolaram lá na COP, estava falando de odontologia, alguma coisa assim de estética, de harmonização facial, e, cara, um negócio grosseiro, e a galera foi lá, clicou e comprou, de médico, né? Pessoas altamente instruídas. Então, pra você ver como tá essa questão aí, né? A Tainá tá falando aí que foi por causa do áudio. Foi esse aí. Os caras clonaram página, clonaram o áudio do Expert, tocaram o horror, tá? E nesse caso aqui não, né? Deu um drible aí no bandido, pelo menos temporariamente. A gente saiu vitorioso aqui nesse momento aqui, tá? Então foram aí um exemplo aí do disparo 9x na prática e o poder que ele pode trazer ali pra gente. Falei aqui, falei aqui. Beleza, uma outra coisa muito importante aqui, então. Sempre que a gente for disparar, então a gente vai montar aqui o nosso disparo, né, usando um template. Pô, tô pronto para disparar, pô, montei tudo, tá maravilhoso o meu disparo. Vou disparar ou vou programar? Respira. Clica aqui no seu modelo, copia o nome dele, vai lá nos seus modelos, dá um Ctrl F5 aí para fazer uma limpeza de cache, uma atualização mais profunda da sua página e busca o seu modelo. Seu modelo continua utility? Beleza, prossiga, vai dar bom. Seu modelo caiu de utility, caiu para market. Cara, já troca, já deleta. Nem fica com o modelo market aqui no meio para você não se enrolar e acabar fazendo o disparo errado, entendeu? Então, sempre, 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 antes de disparar, faça esse check do seu modelo. Vai chegar um dia que vai dar chabu isso aqui. Vai, provavelmente vai. Mas aí você tem que estar preparado, né? Para você não vacilar e disparar várias vezes. Se der chabu e cobrar marketing, cara, pelo menos você vai cair só uma vez, né? Você já atirou muitas vezes, então você vai ganhar essa batalha no resultado final. E aí, o que que você faz após o disparo? Então, você vai lá nas suas configurações e você vai aqui em cobrança e você vai verificar no seu extrato aqui se está tudo como se está tudo como utility, né? Então, um exemplo aqui, cobrança, vou no histórico aqui, tudo utility, não tem nada de marketing aqui. Se eu jogar lá sei lá, de abril até hoje, ver se teve algum disparo de marketing aqui que a gente fez. Teve um disparo de marketing aqui que a gente fez com medo ainda, lá atrás. Mas o resto foi tudo utility, entendeu? Então você disparou, corre lá no teu extrato e dá uma olhada no que aconteceu para ver se realmente vai aparecer utility aqui. Cara, deu chabu? Esqueça, deu chabu. A casa começou a cair. Né? Mas até lá é nós. Entendeu? E aí ele vai dizer aqui qual foi o fluxo, e aí o disparo. Então sempre cheque antes e depois, para você não ser surpreendido mais de uma vez. Né? Para se você for surpreendido, que seja somente uma vez. E você não saia perdendo dinheiro aí sequencialmente, tá? Então, bora criar o tal do modelo aqui, né? Vamos criar o modelo e vamos ver como é que faz esse trem. Deixa eu colocar aqui numa conta que está mais limpinha, que fica mais fácil eu criar o modelo. Então, eu vou usar esse aqui como uma referência para ganhar tempo. E vamos criar o tal do modelo. Vou criar logo o mais complexo. Se a gente souber fazer o mais complexo, a gente sabe fazer o mais fácil, né? Então, vou aproveitar aqui. É bom que se der erro, a gente já resolve o problema. Se passar liso, tá show de bola. Então, criei o nome aqui baseado na própria sequência que eu já utilizo. Marquei o tilt. Marquei aqui o PTBR. No meu modelo aqui, eu sempre uso 3 botões. Eu vou utilizar aqui para esse modelinho aqui para ir copiando as coisas para ganhar tempo. Sempre estou utilizando esse padrão de botões. É que nem eu falei, pode utilizar outros? Pode, fica à vontade. Talvez dê um trabalho a mais, né? Você utilizar esse padrão aqui, você pode vencer mais rápido na vida. Mas é livre, é livre. Aí vou colocar aqui os meus. Eu vou criar do zero, sem copiar.
como é que eu vou inserir o parâmetro aqui de texto? O parâmetro ele vai estar aqui, ó. Tá vendo a chavezinha aqui? Então, o parâmetro vai estar aqui, campos do sistema, campos personalizados do usuário, T1, que vai ser o meu primeiro parágrafo. Aí eu vou inserindo, dá uns 2, 3 enter aqui, e aí vai, T2, T3. Aí que é paciência, entendeu? Você vai ter que construir o seu banco de utilities. Se você não tiver paciência, passa para outra pessoa, que vai gastar um tempão para fazer isso aqui. Opa, 6, T7, T8, T9, T10. E aí vamos inserir esse texto padrão aqui que eu já tenho. Não vou gastar meu tempo criando outro. Como é um modelo com mais de 7 parágrafos, eu preciso pegar essa frase completa aqui. Se quiser criar outro texto, cria, tá? Fica amarrado nesse treco aqui não. Aí beleza, já criei aqui. E aí vem a mágica aqui da parada. O que eu vou inserir aqui? Então ele quer saber mais ou menos em que consiste esses meus campos das variáveis, né? Então, em que consiste? Aí foi do momento que eu puxei aquele conhecimento daqui, da biblioteca. Em que consiste os meus parâmetros. O que são os meus parâmetros? Né? Vou botar aqui só para relembrar. Texto, valor, data, número, endereço. Aí, aí que vem a criatividade da parada. Então, eu tenho que inserir nesses campos algumas informações assim genéricas, não precisa nem ter nexo, entendeu? Mas tem que ser umas informações genéricas para a gente forçar o sistema a aprovar isso aqui, tá? E aí eu comecei a inventar aqui, cheguei nesse modelo aqui, eu repito todo santo dia e dá certo e eu vou continuar repetindo, porque isso aqui não vai ficar fixado em lugar nenhum, ele só vai me servir para eu aprovar essa mensagem aqui, esse template aqui. Não é nada. Isso aqui não vai ficar em lugar nenhum afixado, não vai servir de nada. Ele vai ficar lá dentro da ABM, tá? Que a gente pode utilizar para nos auxiliar na aprovação da mensagem seguinte, tá? Eu vou até utilizar aqui para ganhar tempo. Deixa eu ver aqui nos meus modelos uma mensagem com 10 parâmetros. E aí as palavras que eu estou utilizando lá, ó, são essas aqui. Não tem Lé com CRE, mas são parâmetros que estão lá dentro. Ó, um evento, o nome de uma pessoa, uma data, uma hora, um endereço, informações complementares. É basicamente coisas relacionadas a utility. Então, eu vou utilizar isso aqui para ganhar tempo, né? E aí eu sempre utilizo esse padrão aqui, cara. Pode utilizar outro? Pode. Só não sei para quê, né? Não precisa. Você não precisa gastar seu tempo. Se o treco já está aqui funcionando, vai em frente, pô. Utilize isso aqui, né? Ganhe seu tempo. Então, vamos ver se vai aprovar. Se não aprovar, beleza. Eu vou mostrar o que fazer. Vamos lá, tá aqui os meus botões que eu quero. Aqui todas essas frasezinhas preenchidas para fazer frente aí aos parâmetros. Tá aqui o modelo que eu quero, a frase que eu quero. A frase entre underlines para ficar no rodapézinho lá em itálico. Beleza, não vai ter vídeo, não vai ter imagem, não vai ter nada. Tá utility, nome ok. Foi. Agora ver se aprova. Ao vivo e a cores. Copiar o nome aqui para ficar mais fácil de eu procurar. Posso fazer esse trabalho lá por dentro da ABM? Pode, mas é o mesmo serviço. Então eu gosto de fazer mais por aqui porque a tela é mais amigável, né? Então vamos lá, foi para revisão. Então chegou aqui, eu já dou um F5
Se aparecer uma barra preta aqui, é que ele já mudou de utility para marketing. Se não apareceu, provavelmente vai ser aprovado. Ah lá, já foi aprovado. Utility, aprovou. Certo? E se eu tentar aprovar um modelo desse com um texto menor? Vamos ver o que vai acontecer. Vou criar um novo aqui. Vou criar um forçar aqui para ele recusar. Então, o que acontece? Quando a gente cria esses modelos, mesmo fazendo várias coisas iguais dessa forma como eu estou fazendo, pode ser que ele mude o modelo de utility para marketing. E aí a gente vai lá no gerenciador e vai pedir a revisão, tá? Sem mistério. Para eu criar os próximos de uma forma mais rápida, eu venho aqui e copio o que eu já tenho. Vou agilizar o processo, né? Vou reduzir a frase aqui de propósito para forçar ele a recusar, para a gente saber identificar o problema. Meus 3 botões. Vamos lá colocar o confirmar. O lembre-me depois, que eu estou utilizando aí atualmente. O bloquear número. E aí aqueles mesmos parangolé aqui, igualzinho. Muda nada, cara. É um processo repetitivo. Só requer mesmo paciência. Tá? E você vê que para montar aí o seu banco de utility, você vai gastar umas boas horinhas, né? Fazendo todo esse trabalho repetitivo. Mas, preço pequeno, né? Beleza? Estou colocando a frase mais curta do que o devido para forçar a recusa. Bora ver se ele recusa. Ajuda aí, né? Recusa agora. Teste 4 aqui, ó. Recusado. O conteúdo do modelo de mensagem apresenta o formato inválido. Ai, meu Deus. Socorro. O que aconteceu? Calma. Bora lá na BM. Lá no gerenciador do WhatsApp. A gente vai tentar achar o 10.4 aqui. Deixa eu dar um F5 aqui. Vou puxar o 10.4. Aqui é já como sanar a pane, entendeu? E aí a gente entra no modelo. Vamos entrar aqui nele. Vamos ver o que está acontecendo, o que ele vai me dizer. Por aqui nada. Deixa eu clicar aqui no editar. Deixa eu ver se é aqui. Pronto. Este modelo foi rejeitado. Este modelo tem conteúdo que não está em conformidade com as políticas do WhatsApp. Você pode editar o modelo e revela para análise. Se você acha que isso aqui, solicite uma análise, blá, blá, blá. Tá? E aí é que ele vai dizer o motivo. Aí é que está o X da questão. Esse modelo contém muitos parâmetros de variável em relação ao comprimento da mensagem. Então, viu que tem que ter uma mensagem maior do que essa aqui? Você precisa diminuir o número de parâmetros de variável ou aumentar o comprimento da mensagem. Então, a própria ferramenta que me ensinou a criar modelos maiores, entendeu? Eu vou pegar aqui, pegar meu texto aqui maior, que eu desenvolvi para jogar aqui, vou jogar aqui. Todo o restante está mantido, eu não vou precisar alterar nada, né? Já está os campinhos aqui e tudo mais. E vou enviar para análise. Toma aí, tio. Eu vou enviar o modelo agora. Vamos ver se ele vai aprovar. Beleza. Beleza. Está lá em análise. Então, tudo que a gente vê lá no ManyChat dá para ver aqui na BM também. Entendeu? Vamos lá ver o que aconteceu lá no ManyChat aqui. Vamos ver se ele já aprovou, se ele mudou para marketing. Vamos ver o que ele vai fazer, né?
se ele quiser manter o recusado, eu deleto ele e vou embora, entendeu? Que eu não vou ficar preso aqui, não. Vamos ver se ele atualiza ou não. Pronto, atualizou. Só que aí ele dá uma loucura, porque eu mexi lá pela BM. Cara, e o que que é essa loucura? Ele está querendo entender quem são os campos, quem são os parâmetros. Quem são os parâmetros? Tem 1 até 10. A gente ajusta aqui. Tá? Então, como sanar aí a pane, né? Teve a intercorrência aí do paciente, a gente vai resolver ainda esse problema. T6, né? 7, 8, 9, 10. Tudo certo? Não vou mexer mais em nada. Pega aí, tio. Acabou. Foi. Aprovado. Utility. Reverti. Entendeu? Então, esse foi o processo de reversão do recusado. Porque é pouco texto aqui. Quem me ensinou? A própria ferramenta me ensinou. Entendeu? Foi só uma questão de saber chegar lá, na ferramenta. E aí pode ser, então, que a gente jogue um modelo desse aqui na hora da criação e ele rejeite. Ele vai mudar a categoria automaticamente para marketing e vai aprovar. Só que vai aprovar como marketing. Só que marketing não me interessa. Então, a gente vai vir aqui, vai dar um F5 nessa tela aqui. É pior que eu nem tenho agora uma conta aqui que tenha isso. E aí vai, deixa eu ver se eu tenho uma conta que por acaso tem isso aqui. E aí vai aparecer um novo menu aqui para eu ir lá e clicar. Deixa eu ver se na minha própria aqui, que essa minha eu só uso para testar e fuçar. De repente tem aqui. Pronto, aí a minha tem. Então, 60 modelos foram recategorizados como marketing. Ai, meu Deus, meu modelo caiu para marketing. Aí tu vem aqui, esse gerenciar modelos, vai aparecer esse novo campo aqui, você clica aqui. E aí abre essa nova tela aqui que vai te dar uma nova oportunidade de vida, né? Então, a categoria anterior era utilidade, ele migrou para marketing, né? Assim que eu inseri. E aí eu vou marcar aqui as caixinhas que eu quero que ele faça análise e vou pedir análise. Pronto, contestação enviada. Está aqui os pedidos em revisão. E aí, quanto tempo ele reverte essa mensagem aqui de marketing para utility? Entre 24 horas e uma semana. Esse é o prazo. Geralmente, o prazo é de 24 horas. Geralmente, tá? Então, até você estruturar todo o seu processo aqui, todos os seus templates, pode ser que você enfrente esse problema e aí você vai gastando tempo até estruturar isso aqui tudo. Pode ser que você gaste aí até uma semana ou mais para estruturar isso aqui tudo. Se a conta for mais nova, você vai conseguir, e não tiver uso anterior de WhatsApp API, ou tiver muito pouco uso, aí você vai conseguir estruturar isso aqui de modo bem mais rápido, porque não vai ter nenhuma pontuação negativa, digamos assim, lá na meta referente aí à sua conta, tá? Então você vai conseguir estruturar tudo bem mais rápido. Mas se a sua conta já é mais antiga e tal, pode ser que dê mais trabalho, tá? Então esse aí é a estruturação do método para você enviar eternamente mensagens utility. E como eu crio esse treco aqui, então, tá? Então vou criar um simples aqui, só para saber como utilizar esse modelo. Vou aqui para o construtor de fluxo, tá? Vou romper aqui essa ligação inicial. E aí, o que que eu vou fazer aqui, né? No meu caso aqui, sempre crio lá a condição, vou colocar uma tag que não é a tag ESC, dos usuários que já saíram, né, da API no ManyChat. Então, não quero disparar para essa galera. Então, quem não tem a tag ESC, vai seguir em frente. E aí, o que que eu vou fazer? Vou iniciar a automação. De quê? Limpeza de campos. Sempre que eu for inserir dados em um campo, eu tenho que limpá-los previamente. E aí eu vou rodar minha automaçãozinha de limpeza de campo. Ah, mas eu não sei criar automação. Não quero criar automação. Pô, beleza. Aí você vem aqui, ó. Aí você vai em ações, ação, dados do contato,
limpar campo personalizado. Aí vai marcar T1, aí vai de novo, aí vai marcar T2. Só que, pô, todo disparo que você for fazer, você vai fazer isso? Você vai perder tempo. Então, cria lá a automação, que eu ensinei aqui antes, e vem aqui e puxa a automação. Iniciar a automação, que eu salvei aqui nessa pastinha com esse nome. Tá aí. Vou limpar os campos. E agora é que vem o tchan do verão aqui, que eu vou definir os meus campos personalizados. Quem são eles, né? Definir campo do usuário, não é nem campo personalizado, campo do usuário, tá? Então são, e daqui eu vou fazer a conexão com o meu modelo, tá? Vamos supor que o meu modelo seja de 10 parágrafos. E aí, quem são aqui os meus campos? Então eu tenho que botar os 10, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu vou definir quem é quem. Quem é o campo? T1. Qual é o valor dele? É o texto. É aqui que vai entrar copy. Primeiro parágrafo. Olá. Enfim. Você joga copy aqui que você quiser para o primeiro parágrafo. Olá, fulano, isso e aquilo. É aqui que entra copy do primeiro parágrafo. Então, essa cópia aqui vai entrar aqui, no primeiro parágrafo, que eu chamo de T1, no primeiro parâmetro de texto. O segundo campo, quem vai ser? T2. Gostaria de te convidar, não sei o que lá, não sei o que lá. Esse é o texto de T2 que vai entrar aqui. E por aí vai, assim sucessivamente. T3, é por isso que a copy é livre. Acabou o seu problema com copy. Aí você vai pro aço aqui que vai dar certo demais. Copy 100% livre. E eternamente, bom, eternamente não posso dizer, né? Mas enquanto a meta permitir, vai ser utility. Então você vai atingir os leads com uma potência muito maior, né? Peraí, eu pulei aqui, né? Eita, falou que eu pulei aqui. Deixa eu deletar isso. Importante ficar na sequência, né? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. E aí tu vai construindo tua cópia aqui. Tem limite? Sim. Qual é o limite? O limite aqui total de caracteres é de aproximadamente 1000. Só que a gente vai usar, como é? A gente vai usar alguns caracteres nessa mensagem do rodapé. Então abate isso aqui dos 1000 e o resto fica livre para distribuir entre os 10 parágrafos. Não quer pegar aqui? Tá doidão? Dá uma atualizada aí, teimosinho. Quer pegar, ó. Quer me trair aqui ao vivo. Então te deleto, tchau. E aí, aqui no caso, a gente vai trocar o modelinho para um de 8. Aquele ali não está dando certo, eu não sei porquê e não vou perder tempo. Tá, então, o texto de T1 que eu defini aqui vai entrar aqui. O texto de T2 vai entrar aqui. O texto de T3 vai entrar aqui. T4, T5. Limite, 1000 caracteres englobando esse texto do seu rodapé. Tá? Então, a copy que você vai criar, raciocina aí com uns 900 caracteres, que vai dar certo de encaixar aqui, tá? Pronto, essa vai ser a sua mensagem inicial dentro do template, que a gente viu lá que está utility, e a partir daí você vai desenvolvendo a sua automação aí conforme gosto de cada um, certo? E o que que a gente vai pagar aqui nesse disparo? Só essa mensagem inicial. Então, olhando outra conta aqui, né? Olhando essa aqui lá do disparo das matrículas, o que que eu paguei aqui? Eu paguei o envio dessa mensagem, né? Que nesse caso aqui, nessa segmentação de público aqui, foi entregue para 3.656 pessoas. Então, eu paguei 3.656 mensagens utility nesse disparo aqui. As demais
são mensagens de serviço que serão enviadas dentro da janela de 24 horas para quem interagir aqui com o meu fluxo, tá? E aí eu vou colocando mensagens aqui dentro de automações para não ficar poluindo aqui tudo com mensagens e para ficar mais fácil de eu trocar o texto depois de disparar. Isso aqui é uma outra dica mega importante. O que acontece se você colocar todo o seu texto aqui dentro? A partir do momento em que você enviar, acabou. Você não pode mais editar nenhum milímetro aqui dentro, né? Ele congela completamente. Então, o que é que eu faço? Ao invés de eu colocar a redação aqui, as cópias das mensagens, eu coloco elas lá fora, em outras automações. Por quê? Né? Tá aqui a cópia aqui, ó, lá em outra automação. Porque a partir do momento em que eu envio um disparo de API, isso aqui tudo congela. Aí, caramba, eu mandei o link errado, socorro, deu ruim geral. Se você colocar o texto inteiro aqui, vai dar ruim mesmo, probabilidade muito maior. Aí você está se expondo. Agora, se você coloca automações lá fora, por exemplo, essa mensagem aqui, né? Eu só ia mandar para essa galera nesses horários aqui, dos follow-ups que eu fui determinando. Eu fiz o disparo inicial lá às 6h pouco da manhã, fiz um follow-up aqui, ó, às 11 para um determinado público, às 11h50 para outro determinado público, e após 4 horas após 4 horas a pessoa ter entrado no fluxo para um outro determinado público. Então, essa mensagem aqui vai ser disparada em 3 horários diferentes, a depender aí do que aconteceu com o horário de entrada da pessoa no fluxo, e aí eu vou disparar essa mensagem. Então, como a primeira mensagem dessa sequência será disparada às 11 horas, eu fiz esse disparo de API 6 da manhã, então eu tenho até 10h59 para mudar essa cópia aqui, depois de o disparo ter sido enviado, né? Diferente de se eu tivesse colocado esse texto aqui todo lá dentro do meu disparo de API. Se eu tivesse colocado todo lá, já era. Eu não ia poder mais modificar nada, né? Então, você abre muita brecha aí para errar. É comum errar, né? Só erra quem faz, né? Quem não faz, não erra. Mas quem está aqui no campo de batalha fazendo todo dia erra e é normal, né? Faz parte do game, tá? Mas você tem que ir criando um mecanismo para minimizar os seus eventuais erros, né? Então, eu criei esse mecanismo aqui para minimizar o eventual erro de ficar mandando as copies para fora do meu disparo através de simples trechos de automação, certo? Então, essa aqui é uma dica violenta também. Deixa eu ver se eu falei tudo daqui. Informar sobre a importância de conferir, beleza. Se a mensagem continua utility, se a mensagem apareceu como utility no extrato de cobrança. Vimos também, né? Então, aí algumas dúvidas enviadas previamente lá no grupo ontem. O Felipe mandou aí. Preciso aquecer o número fazendo cadastramento de leads antes dos disparos principais? Não, não tem aquecimento de chip aqui. Porém, temos diferenças aqui dentro da BM, tá? Que o seu telefone WhatsApp ele vai ficar plugado em uma BM, né? Se a sua BM não for verificada, você vai ficar aí com um limite de apenas 250 mensagens por dia. Pô, aí é mouse, né? Não rola. Agora, se a sua BM ela é verificada, você vai começar, assim que você configurar aí o seu WhatsApp, ele rapidinho vai saltar para 1.000 mensagens por dia, e aí você disparando com uma determinada frequência, ele vai passar para 10.000. Esse processo é rápido, tá? Se você dispara bastante rápido, e rompe esse limite diário de uma forma repetida aí por uns 2, 3, 4 dias, rapidinho ele passa para 10.000. Em 10.000 aqui já salva a vida de praticamente a maioria aí dos lançamentos, tá? E em alguns casos a gente consegue passar esse limite para 100.000. Tem mais para cima? Tem mais para cima, mas eu nunca nem peguei uma conta com mais de 100.000, tá? Então é um processo encadeado que vai acontecendo de acordo com o seu uso e de acordo com a sua BM, se ela é verificada ou não. Tá? O Felipe também perguntou aqui, como subir a qualidade da conta depois que o disparo cai, né? Eu falei aquilo lá de aguardar de um dia a 7, a depender do que aconteceu, né? Se rolou um bloqueio, muito provavelmente você não vai recuperar. Se rolou um bloqueio, ele alegando spam,
Nunca diga, eu não estava fazendo isso e aquilo. Cara, no pedido de análise, o que você vai fazer no pedido de análise? Fale o mínimo possível. Não estava fazendo spam, solicito a reversão do bloqueio. Ponto. Nada mais. Não dê margem. Por quê? Não é um humano que vai analisar, é só um robô. Entendeu? É só um robô. Para isso aqui cair no humano é um parto. Tá? Então, uma outra alternativa que você pode aí ter, né, uma certa contingência, é você ter uma outra BM com um outro telefone. Então, se você dispara demais, né, e com frequência a sua qualidade da conta fica caindo, porque você está disparando para lead ruim, né, se você está disparando para lead muito frio, lead ruim, lead que não se inscreveu, né, a sua qualidade da conta vai cair. Por quê? Porque a galera vai denunciar você no botão denunciar nativo lá do WhatsApp. E aquilo ali é que vai fazer a sua conta cair. Então é por isso que sempre nos disparos você tem que dar alternativa de fuga para as pessoas. Deixe quem quiser sair, sair. Coloque um botão sair da lista, coloque um botão bloquear número, permita que essa pessoa saia, sem que ela te denuncie, tá? Se ela sair pelo botão que você configurou lá, é muito mais vantajoso, tá? Não adianta querer prender a pessoa, porque se ela não quer ficar ali, ela não vai. Então, se quer ir, vá, e vá tarde, né? Felipe perguntou aqui também, como está funcionando as boas práticas de utility, principalmente quanto a disparos grandes. Então, foi a questão lá do dividir em lotes, né? Criar aí uma segmentação de público para disparos maiores. Então, ou você faz aquela segmentação ao longo do processo, que eu mostrei aqui, ou você pega seus leads e simplesmente divide, né? Você tem 30 mil leads. Cara, divide esses 3 lotes de 10 mil em 3 planilhas Excel aí para subir lá pro ManyChat e coloca cada um com uma tag, né? Lançamento julho de 2025, disparo A, disparo B, disparo C. E aí você vai dividir os 3 lotes e faça os disparos separados, né? Disparou o lote A, calma, deixa as mensagens serem entregues, né? 10 mil leads ali, deve demorar uns 6, 7 minutos para entregar tudo. Aguarde encerrar, quando encerrar você dispara o próximo, quando encerrar você dispara o próximo, né? Para não sobrecarregar aí o sistema, porque se você manda as 30 mil de uma vez, pode comprometer o sistema, sua taxa de entrega pode cair. Isso aí realmente não é uma boa prática legal, né? E outra boa prática legal é aquela questão que eu falei do bloquear, né? Sempre dê saída para as pessoas, não acorrente elas, não encurralhe as pessoas dentro aí dos seus fluxos. A Silvana perguntou aqui ontem, eu preciso de um webhook para fazer automação de boas-vindas usando o Active Campaign API oficial do WhatsApp, API oficial do WhatsApp aí via ManyChat? Sim, precisa do webhook. Esse webhook vai trazer aí os dados do Active, né? Assim que o lead se inscrever lá na página de inscrição, os dados vão lá para o Active. Caiu no Active, você vai jogar em uma automação, né, lá dentro do Active, aquela automação que dispara o e-mail para a pessoa, né, já serve aquela lá, aquele e-mail para a pessoa que assim que escreveu, né, preciso da sua ajuda para responder a pesquisa, o e-mail mais clássico aí que tem. Então, dentro lá daquela automação, você já vai colocar o webhook, e esse webhook vai ser o webhook lá do Make, pode ser o Make, pode ser N8N, enfim, eu uso o Make. E aí levou esses dados para o Make, a partir dali eu vou criar uma automação para conduzir esses dados para levar eles lá para dentro do ManyChat. Caiu no ManyChat, eu já vou taguear essa pessoa por dentro dessa automação aí lá do Make. E aí quando a pessoa cair no ManyChat e ganhar aquela tag, né, eu vou criar o contato lá dentro do ManyChat e vou atribuir uma tag para essa pessoa. Nesse momento em que eu vou atribuir a tag para a pessoa, vai disparar o fluxo das boas-vindas. Esse é o mecanismo, entendeu? Então, sim, precisa desse webhook aí lá no Active. Ou outra ferramenta equivalente que a pessoa utiliza aí para gerenciar os leads. E a Silvana ontem perguntou aqui também, né? Estou fazendo convite para os leads de lançamentos anteriores via API. E caso a pessoa se interesse em se inscrever para o lançamento atual, eu tenho que usar um webhook também? Porque no ManyChat tem a função adicionar o contato lá no Active Campaign, mas só vai o e-mail, o telefone não vai. Verdade. A integração nativa do Active Campaign lá dentro do ManyChat, ele só permite que a gente envie
os dados do e-mail dessa pessoa. Então, o que que você vai fazer ali? Você tem que jogar esses dados para o Make. Também é a mesma coisa. Você vai criar lá dentro do Make um webhook e aí vai dar acesso lá, vai fazer uma conexão lá com o seu ManyChat para que o ManyChat enxergue esse webhook lá por dentro do ManyChat e aí eu vou jogar os dados do lead para esse webhook. E aí vai fazer aquele caminho reverso que a gente fez anteriormente. Eu vou conduzir esses dados aí lá para dentro do Active através do Make. E aí lá no Active eu insiro a pessoa na lista e, se for o caso, na tag, né? Aí caiu na lista ou na tag, ela vai entrar na automação lá de e-mail, né? Aquele primeiro e-mail do lead inscrito, e lá dentro vai ter quem? O webhook, que vai conduzir aí para o fluxo de boas-vindas. Então a pessoa entra pelo ManyChat, vai lá para o Active, entrou na Active, ela vai voltar para o ManyChat e vai ganhar o disparo aí de boas-vindas. Tem como fazer esse fluxo direto? Tem, mas é muito complicado, os leads não acertam, que tem que colocar lá o telefone certinho e 99% das pessoas erram. Então é melhor investir na automação mesmo, que dá mais futuro. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, é isso aí, galera. Então, tá aí apresentado o método. Nunca mais sofram com mensagens de marketing. Não gastem o dinheiro de vocês com mensagens de marketing. Ponham o dinheiro de vocês em mensagens utility, pelo menos enquanto aí o sistema está permitindo. E disparem copies livres, né? Livres, utilizando aí o método 9x, beleza? Então, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aí comigo lá no Instagram, pode entrar em contato comigo no WhatsApp. E podem falar agora, né? Vamos tirar as dúvidas aqui ao vivo. Uau, caraca, Davi, muito obrigado novamente. Eu tenho certeza que, e até pelas perguntas, até pelos comentários também do pessoal, tanto antes da aula, quanto durante, quanto a Tainá também metendo pressão e até aquela parada lá, um taco de beisebol. Bom demais. Gente, fiquem à vontade. Se alguém tiver mais alguma dúvida também para tirar aí com o Davi, aproveitem, o momento é agora. Manda Eu tenho bala aí. umas perguntinhas aí. Tinha Bora, um monte, põe mas aí aí maus conforme lençóis. foi evoluindo, você já foi respondendo para mim, aí falando, né? Uhum. Aí já tirava as dúvidas também, mas eu tenho algumas. O meu áudio tá bom? Tá bom? Dá para Estamos me ouvir? subindo. Tá. Sim. Tem várias, tá? Mas eu já cortei bastante. Ali Tá naquela bom. automação, ali no disparo de mensagem, quando você estava criando ali, né, o disparo da mensagem em massa, quando a gente inicia ali, ele já pede direto para a gente escolher uma mensagem, né? O mini-chat ali, ele já pede direto para a gente Não escolher uma entendi. mensagem que a gente vai disparar. Aí, para Bora aqui. fazer aquele de limpeza do campo, para chamar aquela função, né, de limpar o campo, é, como é que você. Porque bem na hora eu tive que me distrair aqui, não conseguia, não via como você começou. Ah, aquilo ali é uma automação. Uma automação Não, bem pois simples. é uma automação, mas é que ele começa pela mensagem. Aí como que você incluiu a automação do limpar campo antes? É como eu criei a automação do limpar campo. Não. Como você Essa parte incluiu aqui. o disparo em massa? Porque quando Ah, você. como eu incluí a automação lá no disparo. Isso. Ah, Porque entendi. quando a gente começa pela mensagem, né? Que a gente começa. É aqui, ó, né? Vou começar um em branco aqui, o WhatsApp, e para o construtor de fluxo. Eu preciso partir isso aqui, ó. Que você foi para o construtor. Eu, eu faço pelo construtor. Aí eu deleto isso aqui, e aí faço aqui as coisas que eu gosto de fazer, né? Então eu Ah, coloco a condição aqui primeiro, né? Coloco a tá. tag. Aham. Não, então é por causa desse construtor ali que eu só ia em criar mensagem, mas aí só ficava a mensagem do disparo e eu não sabia como incluir antes ali Ah, pronto. Você a- tem que partir as ali aquela condições e ligação, coisas. e aí aqui você insere a automação. Aí vai lá e escolhe a automaçãozinha aqui do limpar campos. E você nunca usa o randomizador? Ou eu estou usando em um disparo aqui que tem mais de uma Para página de testar copy, descrição. né? Hã? Para testar copy, né?
Exatamente. Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui qual é. Me apertou, hein? Hã? Me apertou, hein? Não, é que eu quis contribuir de algum jeito, né? Você passou tanta É, coisa ali, eu só preciso lembrar de de repente ele não conhece. Só preciso lembrar de cabeça onde tá. Não, mas não É, precisa mostrar, não, que eu tô. tá, beleza. Conheço. Eu Pronto. eu Faço só aquilo ali queria ver. mais como um teste AB de página, né? Tá, deixa eu ver aqui. Limpar campos, deixa eu ver aqui. Banco de templates, condição. Qualidade da conta ali, eu fui ver a qualidade da minha e não achei a informação. Você conseguiu Eu, entrar eu fui, tô no. lá no, Vai lá no no suíte, né? business, no business lá, aí fui na conta, mas aí eu fui em várias abas e eu não visualizei a informação da conta. Ó, a gente entra lá no suíte, né? Aham. Aí beleza, caiu aqui. Vai em Phone numbers, né? Números de telefone. configurações. Configurações. Sim. Ai, deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui. Peraí. Eu tenho parceria com um outro lançador e ele está numa comunidade de um faixa preta e esses cursos que eu fiquei assistindo ontem e hoje, estava ensinando o que você ensinou ali, mas só que o teu ali está disparado melhor nas mensagens, porque é, aquilo de usar só as variáveis ali direto, É, nossa, aquilo ali arrasou. ali, Não, Eu, ali. Silvana, e eu vou te falar mais. É que o Davi é muito modesto. Ele está ensinando os faixas pretas em relação a isso. É sobre isso. Ele é É, vídeo. não, eu foi. pensei assim, ele vai vender o curso no final, eu pensei. Ele não vai. Se Tá você dando de quiser, graça. entre em contato comigo, que eu vendo Davi. Eu tenho certeza que Bom demais. Aí Mas aqui, é ó. real, é Deixa real. eu trocar essa conta aqui, porque essa conta eu tirei o WhatsApp dela hoje. Vamos só pôr essa outra aqui, um exemplo. esse curso que eu assisti ali é de um faixa preta. É um aqui de Balneário Camboriú. Legal. É, É uma Aí aqui, ó, comunidade. contas do WhatsApp. Tá. Aí ele vai estar aqui. Aí eu vou aqui embaixo, ó, gerenciador do WhatsApp. É na contas do WhatsApp. Ah, tá. Aqui Eu contas do fui no WhatsApp. Aí phone vai aqui embaixo numbers ali. gerenciador. Aí cai aqui, ó o número aqui, ó. Aí dentro desse menu todo é o número e aqui é a qualidade. E aí você clicando aqui, ele até diz mais uns detalhes aqui sobre a qualidade ao longo dos dias. Mas isso aqui demora para atualizar. Mas o engraçado é que eu fui nesse, pra mim não mostrou a qualidade ali a qualidade. Que engraçado. É aqui, ó, números. Como é que você sabe que ele limpou os campos? Tipo assim, certeza que limpou os campos, sacou? Pra não ir. Certeza? É. Rapaz, certeza mesmo só dá morte, né? Você vai no risco mesmo, mano. É certeza. Não, assim, é a funcionalidade da ferramenta, né? Aí se a ferramenta não Aconteceu de não funcionar, limpar os campos, tipo assim, se já, ela já. não funcionar, aí danou, né? Sim. Aconteceu de não Davi, limpar os campos, nunca aconteceu isso aí. Hã? Nunca aconteceu de não limpar os campos, tipo, dar errado essa automação. Não, nunca deu errado, não. Ah. Nunca deu errado. Então, É. é isso É aí. igual a fé aí, a Tainá falando aí. Né? A fé não costuma falhar. Assim, como eu descobri isso aqui? Apanhando também, né, cara? Eu fui fazer um disparo, aí eu mandei um outro disparo, eu falei, cara, e se esses campos se misturarem, né? Aí é que eu pensei, cara, eu tenho que limpar esses campos antes, pelo amor de Deus, senão vai chegar uma hora que vai dar uma confusão louca aí, vai embaralhar meus dados loucamente. E a Aqui, ideia de ter várias utilities, mano, é tipo assim, você aprova 300 utilities com o mesmo campo, aí você pega os IDs das utilities e vai colocando mensagens, tipo, ao longo do lançamento nelas. É tipo isso. Exato, Um exato, para parabéns, você se inscreveu, entre no exato. grupo, o outro para antecipação, é a aula 1 é amanhã, e não sei o quê. Só Por que isso é que eu sempre faço essa limpeza de campo, tipo porque assim, senão eu iria ter que ter uma porrada de modelos lá, né? Pô, você me dá mais trabalho ainda, né?
O treco já é meio trabalhoso. Cara, eu acho que eu entendi tudo. É mais na hora de execução mesmo que vai surgir erros e. Vai acompanhando aí o vídeo e tal. Não, ficou bem claro essa parada, é doideira, velho. Você é bem maluco, né, velho? Bota fé, senão eu não tava aqui nesses negócios de lançamento, né? Total. Gente louca, cara, eu me identifiquei demais com essa galera. Tem um normal. Olha, Davi. Ah, cara. O que é sua sogra, Davi? Muito bom. Davi, de verdade mesmo. Poxa, top. Eu lembro que você tinha falado isso assim que a gente falou em Brasília, né? Que você tava nesse jogo e tal, num jogo alto. Quando você falou, eu tô fazendo e tal, eu falei, beleza, muita gente tá fazendo. Só que aí quando você começou a comentar, eu falei, tem algo um pouco diferente aí, né? Aí você falou, não, mas eu tenho faixa preta que eu tô dando umas diquinhas. Eu falei, pô, maluco. E quando ontem você... Caramba, de ontem para hoje, vou chamar de hoje já, né? Porque foi de madrugada, literalmente. De fato. E aproveitando para agradecer de novo. Nada, que é isso. Surreal. Assim, mundo maluco, mesmo para quem já tá performando ali 6, 7 dígitos ano, no caso, enfim. Então, chegou a hora do depoimento. Eu dei o depoimento no começo e eu faço questão de dar o depoimento no final também, porque, mano, doideira. E além da sua disponibilidade de tudo, assim, tanto sua e também da Tainá. Porque, certeza, né? Vocês estão em dupla ali, de alguma forma ou de outra, um ajuda o outro, enfim. Você falou da parte dela também. Ela ajudou, né? A desbravar isso. Bom demais. Eu vou até finalizar aqui a gravação.